Olha, hoje eu vim falar sobre uma escritora que eu gosto muito, que é a Ellie Kennedy. E eu conheci ela no passado, se eu não me engano. E eu basicamente fiquei doida por todos os livros dela e pretendo ler o resto. É tudo que eu quero, só que é uma pena que é caro em e-book, é caro em físico, é caro em qualquer lugar. Então, por isso que não li o resto ainda. Eu sou apaixonada por todos os personagens dela. Eu não consigo não gostar de todos eles. Então, basicamente, eu vou falar sobre os livros que eu tenho e sobre os livros que eu não tenho ainda, mas eu quero, porque tem vários. Primeiramente, temos a mais famosa, eu acho, que é Amores Improváveis. É que os 3 que eu tenho. Falta um. São 4 livros. É A Conquista, O Erro, O Acordo e O Jogo. Pra mim falta o Jogo, que eu não consegui comprar ainda. Mas eu já li. Eu só quero comprar o livro físico pra ter a coleçãozinha na estante toda bonitinha. E assim, foi o que fez eu me apaixonar pela Ellie Kennedy. Porque assim, ela é maravilhosa. A escrita dela é maravilhosa. E ela é perfeita. Mas enfim, começando O Acordo. Ele é aquele clichê. Tipo assim, ó. Eu vou tentar contextualizar a série inteira. Que é basicamente um grupo de 4 amigos que moram na mesma casa. Não é uma república, eu acho. Mas também não é uma daquelas fraternidades, eu acho. Eles só, tipo, dividem a mesma casa. E eles são, os 4 são jogadores de hockey. Logan, o Tucker, Garrett e o Dean. E cada um dos livros fala sobre um deles e o envolvimento amoroso dele. E aí, começa pelo Garrett, que é o acordo. O Garrett, ele precisa de nota pra passar numa cadeira. E se ele não fizer isso, ele sai do time de hockey, basicamente. E a vida dele é o time de hockey. Na verdade, a vida de quase todos eles é o time de hockey. E aí, o que acontece? Ele descobre que a Hannah tirou uma nota muito boa na prova daquela cadeira. E ele fica tipo assim, beleza, você vai me dar aula particular. Só que a Hannah, tipo, não gosta, tipo, odeia ele e não quer fazer isso de jeito nenhum. Até que o excelentíssimo lá consegue convencer ela. Por quê? Porque a Hannah, ela é apaixonada por um carinha que eu não lembro o nome agora, mas ela é apaixonada por um carinha lá, que eu acho que é do time de futebol. E aí, o Garrett usa isso a favor dela. Ele diz assim, cara, tu tá, tipo, super querendo ele e ele não vai te querer assim. Vai lá e esnoba ele, finge que tá com outra pessoa, pra ele meio que prestar atenção em ti. Daí a ideia, excelentíssima ideia de Garrett é, tipo assim, ela dá aula pra ele e ele finge que tá saindo com ela pra, tipo, chamar a atenção do outro cara, que eu não lembro o nome. E aí ela aceita. Mas, tipo assim, ela aceita no momento, eu acho que ela tá, tipo assim, ó, tá, nada vai dar certo, eu preciso disso. Só que o foda dessa história, e o foda das histórias da Ellie Kennedy, é que às vezes tem alguma coisa diferente. Por exemplo, nessa história aqui, tu descobre na primeira página, então não é um spoiler, tu descobre na primeira página que a Hannah foi estuprada. E aí, com isso, ela nunca consegue sentir prazer com outra pessoa. E aí, o primeiro namorado dela meio que largou ela, dela fica naquela coisa de, tipo, gostar de alguém, só que daí ficar com essa pessoa e também não dá certo por causa disso, sabe? Ela fica sempre meio que nessa neura. E aí, vem esse acordo, que é o acordo com o Garrett, e aí eles começam a ficar muito amigos, e nananã. E aí, quando aconteceu o estupro, é porque ela bebeu numa festa e colocaram droga no copo dela. Então ela não bebe em público. Ela bebe, tipo, no máximo alguma coisinha, tipo, em casa com uma amiga. Mas em público ela não bebe de jeito nenhum. Ela não consegue se sentir confortável porque ela sempre acha que aquilo pode acontecer de novo. E ela acaba contando isso pro Garrett. Só que o que acontece? Ela conta dizendo que foi uma amiga dela que foi estuprada e blá blá blá. E ele fica tipo assim, nossa. Porque ela passa realmente muito mal quando coisas, tipo, parecidas ela fica sabendo. Ou, enfim, em festa ela fica sempre muito nervosa. E ele tenta de todo jeito fazer com que ela fique mais de boa, fique mais tranquila. Ele disse que ela vai ficar de boa, que ele vai cuidar dela, que ele não vai deixar ninguém fazer nada com ela. Nananana. Daí, o que acontece, né? Chega num momento em que eles começam a se sentir atraídos um pelo outro. Obviamente, porque não seria um filme de romance. Um livro de romance. E aí, chega em outro momento em que ela fica com medo de chegar no momento lá com o outro cara, que ela era apaixonada, e não dá certo. Então ela fica tipo assim, Garrett, será que você pode me ajudar com isso? Não dá pra não rir, mas desculpa, Hannah. Eu te respeito. Mas é que contar isso é meio engraçado. E aí eles meio que começam a ficar juntos para tentar fazer a Hannah se sentir mais tranquila e conseguir, né, ter prazer. Daí é meio engraçado. Tem momentos muito engraçados, sabe? Tipo, o primeiro beijo deles é, tipo, meio que apostado. Não apostado, é tipo assim, não,
porque eu não sinto atração por você. Daí, tipo, eles meio que se beijam pra ela provar que não sente atração, ou pra ela provar que beija bem. Acho que é pra provar que ela beija bem, alguma coisa assim. É umas apostinhas meio tosca. E aí é tudo meio assim. Daí, no fim, ela descobre que tá apaixonada por ele, e ele tá apaixonado por ela. E aí ele fica puto quando ela fica falando do outro cara, daí dá um monte de merda, porque sempre tem que dar alguma merda. Então, né? Ai, mas o Garrett é fofo, sem defeitos. Sério, sem defeito nenhum. Ele não é tão sem defeitos quanto o Tucker, que é o do último. Não, o Tucker é o mais sem defeitos possível. Mas ok, né? Esse aqui. Depois vem o erro, que é a história do Logan. E o que acontece, tá? O Logan é o melhor amigo do Garrett. E ele se apaixona pela Hannah também. Por que não, né? Por que não se apaixonar pela namorada do melhor amigo? E aí, ele fica sempre naquela coisa e ele começa a se afastar de todo mundo. Porque ele não consegue ver a Hannah e o Garrett juntos. Então, toda vez que eles estão juntos no apartamento, ele sai. Tipo assim, ele sai, ou ele começa a beber o tempo inteiro, beber. E não faz mais nada, porque ele quer, tipo, esquecer da Hannah, mas ele não consegue. Daí, nisso, ele conhece a Grace. E a Grace é maravilhosa. A Grace, ela é, tipo, super calminha, suave, super de boa, assim. E aí, ele conhece ela porque ele vai numa festa, só que ele erra o endereço, daí ele vai parar no apartamento dela, tipo, na porta do apartamento dela. E ela tá assistindo um filme de ação. Daí ele fica, tipo assim, nossa, interessante, posso assistir com você? Daí eles ficam juntos e tal, e ela não gosta. E aí ele fica, tipo assim... Daí ele vai pra casa achando que, tipo, arrasou. Daí ele fica, tipo assim... algo estranho aconteceu, isso parece bem estranho, tem alguma coisa bem estranha aqui. E aí ela simplesmente, daí ele vai falar com ela, dele olha assim, você não conseguiu chegar lá, né? Dela, do que você está falando? É muito engraçado. E aí ela diz, tipo, não. Daí ele fica, tipo, puto, porque ele, tipo, feriu o ego dele, ele não conseguiu fazer isso. E aí ele diz assim, eu vou conseguir fazer isso. Daí, tipo, eles começam a se envolver, não sei o quê. E aí, aí o que acontece, tá? Quando isso aconteceu, eles não transaram realmente. Porque a menina Grace, ela é virgem. E aí, o que acontece, né? Quando ela tá lá, quase transando com ele entra num surto de que ele não pode fazer isso. Porque ela é muito legal e ele é apaixonado por outro, então ele não pode fazer isso com ela. Só que aí, né, obviamente ela fica muito puta e ela foge, tipo assim, foge não, ela fica, não quer mais falar com ele. E aí ele chega e conversa justamente com a Hannah. E aí a Hannah daí ele fala, tipo, tudo. Ele desabafa, ele coloca tudo pra fora. E ele fala que ele acha incrível o relacionamento da Hannah com o Garrett, blá 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 blá. Hannah chega à conclusão que o Logan, ele não é apaixonado pela Hannah. Ele é apaixonado pelo relacionamento da Hannah com o Garrett. Tipo assim, ele não quer a Hannah, ele quer o que o Garrett e a Hannah têm. O relacionamento que o Garrett e a Hannah têm. E ele tava quase tendo isso com a Grace. E ele ferrou com tudo. Então assim, ele começa a correr atrás da Grace, faz lá, faz um monte de coisa. Daí a Grace faz uma lista toscona. Tipo assim, aí tem que fazer um poema pra ela. Tem que tirar uma foto num divã. Tem um monte de coisa completamente aleatória que ele tem que fazer pra reconquistar ela. Por que não, né? E aí ele vai lá e consegue fazer tudo. Daí eles ficam juntos no final, porque obviamente eles são fofos demais. Ok. Ai, meu, eu tô apaixonada. Aí tem o jogo. O jogo é uma coisa um pouco louca, assim. Que vai ficar a capa aqui porque eu não tenho ele físico. O que acontece? É o Jim e eu não lembro o nome da guria. Mas enfim, é o Jim. É a história do Jim. E ele é tipo assim, o pegador. E aí, a amiga da Grace, não. A melhor amiga da Hannah, ela vai e termina com o namorado. E aí ela não quer ficar com o namorado dela, tipo, perto do namorado dela. E ela não quer que o namorado dela encontre ela. Só que a Hannah não vai estar na cidade naquele final de semana que ela terminou. E aí a Hannah disse, fica lá na casa dos guris, que tipo, ninguém vai te incomodar. E aí nisso, a única pessoa que tá lá é o Jim. E aí, a única regra era que o Jim não podia ficar com ela. Porque, tipo assim, a amiga da Hannah ninguém toca. Só que assim, vai uma bebida aqui, vai uma bebida ali. E obviamente eles acabam se pegando. E ela fica tipo assim, ninguém pode saber. A menina fica, ninguém pode saber disso, ninguém pode ficar sabendo disso. A Hannah vai me matar, ninguém sabe disso. E aí ele, tipo assim, ninguém vai saber disso, tudo bem. E aí, só que ele fica meio apaixonado, meio agarrado nela. E aí ele fica tipo meio que querendo, e aí ele fica meio que desdenhando, só que ao mesmo tempo ele fica, tipo, correndo atrás e querendo ficar com ela de novo. E aí ela fica, tipo, não, a gente não vai ficar de novo, isso não pode acontecer, isso foi um erro, blá, 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 blá. E ele, tipo assim, fica insuportavelmente tentando falar com ela, só que, tipo, ela só tá se fazendo meio que assim, ela não é que ela realmente não quer ficar com ele, ela quer ficar com ele de novo. Ela tá meio, meu Deus, a Hannah vai me matar. Mas assim, é divertido, porque o Jim é muito doidão. O Jim é completamente maluco, na verdade, mas tudo bem. E aí,
Vamos para o último livro, que é A Conquista, que é o que tem o Tucker, que é basicamente o personagem mais perfeito do mundo. O Tucker, ele é todo na dele, e na verdade no final do jogo, do terceiro livro, a gente descobre um puta de um spoiler que vai acontecer com ele aqui. Na verdade não é um spoiler, né? Isso acontece meio que mais ou menos no início, só que a gente fica sabendo no final do terceiro livro. O que acontece? Ele conhece a Sabrina, e a Sabrina, ela, tipo, trabalha, acho que um monte de coisa, ela tem que fazer um monte de coisa. Ela é toda, tipo assim, ela precisa de todo jeito juntar grana pra sair de casa, porque o padrasto dela, eu acho, alguma coisa assim, inferniza a vida dela direto, né? E a avó dela, eu acho. Sei lá o que. Eu não sei qual é o parentesco dele dela com a mulher, nem dela com a coisa, mas é tipo mãe ou avó. Acho que é a avó dela. Basicamente, eles se conhecem num bar, eu acho, e acabam se pegando. E era assim. Só que o Tucker fica gamado também. Tipo, ué. E aí, eles ficam juntos, daí ele fica, tipo, infernizando e ela fica dizendo, cara, eu não tenho espaço pra macho na minha vida. Tipo assim, não tem espaço pra homem na minha vida, é isso, e acabou. Só que ele pega e fica atrás dela o tempo todo e fica dizendo assim, cara, não importa o que tu queira, eu estou aqui junto com você. Só que acontece o negócio que a gente descobre no terceiro livro, que é o fato de que o quê? Né? A querida Sabrina engravida. Ela fica grávida. E aí, tipo assim, isso acontece menos da metade do livro, eu acho. E é basicamente todo o rolê deles de, tipo assim, ela pensar, tipo, tudo que ela queria vai ser atrapalhado por causa de um bebê. E ele simplesmente fica do lado dela em todas as situações. Em todas as situações. Tipo assim, ele quer ficar junto com ela de qualquer forma. E ela não quer, tipo assim, ela meio que não quer. Ela tem medo do compromisso, na verdade. E aí tem a função também dos amigos dele, que, tipo assim, o Jim O Jim joga coisas na cara da Sabrina que, tipo, não é culpa dela, sabe? E aí ele não é a favor do relacionamento, porque ele acha que eles estão perdendo amigos, sei lá, qual é o rolê do Jim. E assim, Tucker é a perfeição em pessoa, assim, ele é o personagem mais certo e correto e maravilhoso que existe no mundo, e ele é incrível, basicamente. Fora esta coleçãozinha aqui, eu tenho mais 2 livros, que basicamente são da duologia, é uma duologia que se chama, eu acho que é, não diz qual é o nome da duologia, mas é uma duologia, que começa por ele, e basicamente é um romance gay. É maravilhoso. Cara, esse livro aqui foi muito louco, porque eu simplesmente entrei numa livraria e fui olhar, tipo assim, será que tem Ellie Kennedy aqui? Daí eu simplesmente olhei, tinha os 2, foda-se, vou comprar. Daí eu comecei a ler, tipo, na hora, na livraria. E assim, é a história do Ryan, do Wes, que na verdade é Ryan Wesley, mas chamam ele de Wes, e do Jamie. E assim, eles se conheceram quando eles eram crianças, e qual deles? Não sei qual deles, porra. Tá, o Wes é gay desde criança, mas ele nunca contou nada pro Jamie. E aí, chegou um momento na adolescência deles que eles meio que testaram, o Wes apostou uns negócios com o Jamie, e eles meio que testaram a amizade deles, assim, nele. E aí, eles se afastaram. O Wes simplesmente largou tudo e foi embora, nunca mais voltou pro acampamento, que eles se conheciam de um acampamento, e nunca mais voltou. Alguns anos, o Jamie continuou indo no acampamento todo ano. Todo ano ele ia no acampamento pra ajudar a organizar lá e a treinar, acho que as crianças. E aí, chegou um momento em que o Wes volta a querer ir no acampamento. Ele vai no acampamento e eles se encontram. Eles ficam no mesmo quarto, tudo igual. Tudo exatamente igual. Daí, eles meio que colocam as caras na manga. Só que assim, Jamie é hétero. Pelo menos era hétero. Ele achava que ele era hétero. Na verdade, ele vira bi, né? Aí, ele não sabia que ele tinha interesses pelo sexo masculino. E aí, eles acabam meio que se envolvendo ali, tipo, num rolê muito louco. E o Wes, ele fica sempre com medo de que o Jamie esteja fazendo aquilo ali só, tipo, por uma experiência, sabe? Ah, vai acabar o verão, vou parar de ficar contigo e nunca mais a gente vai se ver. Então ele fica sempre com aquele sentimento de que no final do verão ele vai ser largado e tchau, sabe? E o Jamie vai voltar pra vida dele como se nada tivesse acontecido. E ao mesmo tempo ele não quer forçar nada com o Jamie, e ele acha que qualquer coisa que ele fizer, ele tá indo além dos limites do que ele poderia ir. Só que aí eles realmente começam a ficar juntos e o Jamie consegue enfiar na cabeça do Wes que sim, ele quer ficar junto com o Wes, e independente de qualquer coisa, e blá blá blá. Só que aí tem alguns problemas, como por exemplo, o Wes sempre foi acostumado, abre aspas, né? Sempre teve que lidar com homofobia ou coisas do gênero. E o Jamie não, porque ele nunca tinha ficado com nenhum garoto. E basicamente eles têm que lidar com isso. Tipo assim, tem que lidar com
pai de aluno falando isso e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até que eles simplesmente, tipo, não, a gente vai morar junto, a gente vai ficar junto, a gente vai ficar junto. E aí eles vão e se mudam pra um mesmo lugar. Só que pra não influenciar, digamos assim, meio que é meio confuso. Que daí começa o segundo livro, que é nosso. Quando eles ficam juntos, realmente se mudam. Um deles vira, acho que, treinador. E o outro vira... O outro dá, sei lá, um dá aula de hockey. Porque os dois são do hockey também, né? Só pra deixar claro. Daí, os dois, tipo, moram juntos e tudo mais. Só que meio que eles fingem que são só amigos pra não influenciar. Porque o Jamie vai pra um lugar muito... Um time muito famoso. E ele não quer ser influenciado. Tipo assim, ele não quer que a sexualidade dele influencie em alguém. Então ele quer, tipo, esperar todo mundo ter uma decisão sobre ele e depois contar, digamos assim. O que tecnicamente é direito dele. E aí começam a dar algumas coisas, assim. Como, por exemplo, alguém descobre, colocam tudo, né? Tipo, contam pra todo mundo. Tem um monte de rolo assim. E aí isso põe muito à prova todo o relacionamento deles o tempo inteiro. Então, né. Ah, é bonitinho. Eu li muito rápido e é fofo. Enfim, tem mais 2 séries, se eu não me engano, que é da Ellie Kennedy. Eu não lembro de mais nenhuma outra agora. Que eu quero muito ler. Uma delas é um spin-off, que é Briar You, que é sobre pessoas que aparecem nesse livro, ou irmãos de personagens que aparecem nesse livro. Umas coisinhas assim. Tem acho que 3 livros, só que tá muito caro pra comprar sempre. E a segunda coleção é Palácio de Mentiras, Palácio de alguma coisa, Royal alguma coisa. É alguma coisa assim, só que ela é da Erin Watt, na verdade, que é a... Como é que é o nome? É a Ellie Kennedy com alguém. E aí eles fizeram, tipo, um pseudônimo pra essa dupla de pessoas. Daí é uma série de livros. Eu já li uma vez, mas eu queria comprar e ler de novo, porque eu não lembro. E eu lembro que eu tinha gostado na época. E a minha irmã também já leu e adorou. Então é outra série que eu quero muito ler. E é basicamente isso. Eu enalteço a excelentíssima Ellie Kennedy o tempo inteiro, porque eu sou apaixonada pelos livros da Ellie Kennedy. E qualquer pessoa que me pergunte, oi, quero livros de romance adulto, eu vou dizer, tome Ellie Kennedy. Eu sou apaixonada por Ellie Kennedy, então eu não sei nem o que dizer, porque eu amo muito todos os livros que eu li dela até hoje. E eu pretendo muito ler o resto. Só não deu ainda por questões de... Tá sempre caro! Nunca tem uma promoçãozinha na Amazon pra comprar. Nunca tem uma promoçãozinha pra comprar em e-book também. É quase mais caro em e-book do que físico, cara. É um absurdo. E é basicamente isso. Se eu queria enaltecer Ellie Kennedy. Então, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, curte, comenta aqui embaixo se tu já leu alguma coisa da Ellie Kennedy, se tu gosta dos livros da Ellie Kennedy, ou se tu não gosta, por quê, que ela vai saber. Se tu já leu algum desses, o que tu achou, etc, etc. Curte o vídeo e se inscreve no canal. E eu acho que é isso.